Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, né, seguindo aí as nossas tarefas, aí, nossas aulas online, né, de acordo com as recomendações aí dos órgãos vinculados à saúde, nós vamos fazer hoje uma aula prática referente ao sistema endócrino que nós estamos abordando com vocês, estamos estudando junto durante esse período de afastamento, certo? Eu tentei até falar de máscara, né? Mas dificultou um pouco, então minha máscara está aqui, vou guardar ela para a gente poder fazer essa aula. Tudo bem? Pessoal, nós vamos começar a nossa aula prática então, né? Nesse esquema online, sem ser ao vivo, tá? Pela hipófise, certo? Então, a glândula hipófise, né? Como vocês já viram a parte teórica, já estudaram, ela é formada por duas regiões, né? A neurohipófise e a adenohipófise. Na nossa lâmina, nós temos a parte distal da adenohipófise. Ou seja, o que nós vamos observar na lâmina é o tecido epitelial glandular que forma a hipófise, fazendo parte da parte distal. Nesse aumento, nós não conseguimos ter uma boa definição, porque é um aumento menor e trata-se de células, né? Mas nesse aumento nós conseguimos identificar a cápsula de tecido conjuntivo denso, que é derivada das meninges. Num aumento maior, tá? Vamos passar para o aumento maior. Então, no aumento maior, então, objetivo de 10 vezes, veja que nós já conseguimos ter uma definição muito óbvia, né? Não muito clara do que são as células, mas já conseguimos ver diferença de tonalidade na coloração entre uma célula e outra. Então lembre-se, na parte distal da adenohipófise, nós vamos encontrar uma população de células cromófilas basófilas e células cromófilas acidófilas. Então nesse aumento, você já consegue identificar um grupinho de células mais roxas e um mais clarinho. Essas mais roxinhas são as células cromófilas basófilas. Essas mais clarinhas são as células cromófilas acidófilas. No aumento maior, então, a seta ela já está apontando uma célula cromófila basófila. Então veja que nesse campo nós temos, um grupinho de células cromófilas basófilas. Aqui à direita, mais um grupinho de células cromófilas basófilas. Aqui, mais um grupinho de células cromófilas basófilas. E estas célulazinhas, né, com o citoplasma róseo, essas são células cromófilas acidófilas. Bom, o que mais nós temos que prestar atenção em relação a essa imagem? Que as células que formam essa parte distal da adenohipófise, as células estão enfileiradas. Essas células formam cordões. Geralmente, entre os cordões, então, por exemplo, aqui eu tenho um cordão de células. Adjacente ao cordão, eu tenho capilar sanguíneo. Então, fileira de célula, né? Fileira de célula, capilar sanguíneo. Olha aqui, fileira de célula, capilar sanguíneo. Então, a adenohipófise é classificada como uma glândula endócrina cordonal. E agora, o capilar sanguíneo, esse capilar da adenohipófise, ele é do tipo sinusoide, tá? Bom, vamos lá. Apontando a célula acidófila. Então lembre-se, é a célula cromófila acidófila. A célula cromófila acidófila é a que apresenta o citoplasma róseo, avermelhado. E são duas as células cromófilas acidófilas. Existe a célula cromófila acidófila somatotrófica, que produz o hormônio do crescimento, e ainda existe a célula cromófila acidófila mamotrófica,
que vai produzir a prolactina. A célula basófila, tá? Vamos apontar uma célula basófila aqui. Ó, a célula basófila é uma célula maior do que a célula cromófila acidófila. Então a gente pode observar claramente aqui na imagem, ó. Essa é uma célula cromófila basófila. Ela é maior que a célula cromófila acidófila. O citoplasma da célula cromófila basófila é roxo, enquanto o citoplasma da célula cromófila acidófila é róseo. Quem são as células cromófilas basófilas? São 3. Na parte distal da adenopófise são 3. É a célula cromófila basófila tireotrófica, que produz o hormônio TSH. É a célula basófila adrenocorticotrófica, que produz o hormônio ACTH. E é a célula cromófila basófila gonadotrófica, que produz o hormônio LH e o FSH. Certo? Então, lembre-se, célula com citoplasma roxo, grande, célula cromófila basófila. Célula com citoplasma vermelho, célula menor, célula cromófila acidófila. Agora falta uma terceira célula, que também é identificada na parte distal da adenopófise, que é a célula cromófoba. Tá? A célula cromófoba, quando nós identificamos a célula cromófoba, nós observamos o núcleo e o citoplasma ao redor não se cora, ficando aquela aparência transparente. Certo? Então, olha aqui. Eu tenho, né, o núcleo corado, o citoplasma em volta não se cora. Então, quando você observar o núcleo e o citoplasma ao redor não corado, é a célula cromófoba. Por que ela chama célula cromófoba? Cromo é de cor. Phobos é a fobia, não cora. Tá? É aversão. Ou seja, a célula cromófoba é aquela que tem aversão à cor, onde o citoplasma não vai se corar. Quais são as teorias para a existência da célula cromófoba? Né? Essa aqui está bonita, ó. Olha essa célula cromófoba. Veja que ela está no meio das cromófilas basófilas. Então a teoria para a existência da célula cromófoba, a maioria dos autores diz o seguinte, que a célula cromófoba é uma cromófila que liberou seus hormônios. Então o citoplasma não tem nada nele que vai se corar com a eosina ou hematoxilina. E ainda tem uma outra vertente que acredita que a célula cromófoba, na verdade, é uma célula que vai dar origem às cromófilas. Tá? Então olha aqui, ó, olha que bonitinha que está essa. Você vê o núcleo corado e o citoplasma em volta clarinho, sem coloração. Então essa é uma célula cromófoba. Certo? Tudo bem? Pessoal, então é o seguinte, conforme nós já vimos na lâmina, né? Então, nós vamos ter o quê? As células da adenopófise, elas são organizadas em cordões celulares, tendo em vista que é uma glândula endócrina, cordonal, merócrina. Então, as células vão se dispor em cordões e, adjacente a esses cordões, nós vamos ter o capilar sanguíneo. No desenho, né, a gente tem que tomar um cuidado para seguir a proporcionalidade e tentar fazer o mais próximo possível da lâmina. Então, você pode observar, a célula cromófila acidófila, ela é menor do que a célula cromófila basófila, né? Então está representado. E o citoplasma da célula cromófila acidófila é róseo, avermelhado, enquanto que o citoplasma da célula cromófila basófila é um citoplasma mais roxo. Tá? Então não esqueça, essa lâmina é de hipófise mais de adenopófise. Especificamente, a porção da adenopófise que está na lâmina é a parte distal,
que compõem aquele lobo anterior da hipófise. Então, se é lobo distal da adenohipófise, nós vamos encontrar em quantidade praticamente equivalente células cromófilas acidófilas, células cromófilas basófilas, certo? E não podemos esquecer que uma das células é chamada de célula cromófoba. Por que esse nome cromófoba? Lembrando que cromo é relativo à cor, phobos é fobia, aversão. E essa célula cromófoba, ela não vai apresentar o citoplasma corado. Então você não vai ver o citoplasma da célula cromófoba corado, nem em róseo, nem em roxo. Certo? Tem duas hipóteses, né, ou teorias para essa célula cromófoba. Uma delas, muito aceita, é de que a célula cromófoba é, na realidade, uma cromófila que liberou conteúdo, liberou seus hormônios. E tem uma outra teoria de que a célula cromófoba é a que pode dar origem às células cromófilas. Tá certo? Então, prestar atenção na proporcionalidade do desenho, nas características da célula. Por quê? Porque em prova prática, nós vamos apontar nome da célula. Você tem que saber qual célula que é. Se é a célula cromófila basófila ou se é a célula cromófila acidófila. Outro detalhe que a gente não pode deixar de esquecer. Célula cromófila acidófila, ela pode ser célula cromófila acidófila somatotrófica, que é a que produz o hormônio do crescimento, e ainda nós podemos ter a célula cromófila acidófila mamotrófica, que produz a prolactina. Já a célula cromófila basófila, ela pode ser a tireotrófica, que produz o TSH. A célula cromófila basófila pode ser a adrenocorticotrófica, que produz o ACTH. E ainda pode ser a célula cromófila basófila gonadotrófica, que produz o LH e o FSH. Pessoal, a segunda lâmina é a lâmina que tem os dois órgãos juntos, né? A tireoide e a paratireoide. Mas né, por que os dois órgãos juntos? A gente tem que lembrar que nós temos 4 paratireoides que estão aderidas à face posterior da tireoide. Então a cápsula da tireoide é onde vai estar as paratireoides. Então dá uma olhada. Nessa imagem, né, nós temos aqui a tireoide. A seta, ela está na cápsula da tireoide. Então você vai acompanhando, ó, cápsula, pronto. Chegamos numa região, num tecido, num órgão um pouco diferente. O que nós temos aqui? Esse órgão de forma oval, com essa cor bem roxa, é a paratireoide. Certo? Então todo esse órgão é a paratireoide. Se descermos a seta, nós vamos chegar no limite, ó. Dá uma olhada, isso aqui é a cápsula. Então aqui para cima, paratireoide. Aqui para baixo é a glândula tireoide. Tá certo? Então nós temos que lembrar o quê? A tireoide é a única glândula endócrina vesicular existente no ser humano. Tá? A paratireoide, ela não é uma glândula endócrina vesicular. A paratireoide é uma glândula endócrina cordonal. Então veja a diferença entre elas, ó. Tá? É a mesma lâmina, desfrutam da mesma cápsula. Aonde a seta está é a glândula paratireoide, endócrina, cordonal, merócrina. Aonde a seta está agora é a glândula tireoide, que é uma glândula endócrina vesicular merócrina. Vamos começar pela paratireoide, né? Vamos lá para a paratireoide. Então lembrando, né, que a paratireoide, ela produz apenas um hormônio, que é o paratormônio. Passando para o aumento maior. Vamos identificar a morfologia dessa paratireoide. Veja que nesse aumento,
Dá para já observar alguns núcleos aqui enfileirados, células enfileiradas. Mas vamos passar para de 40 vezes para nós termos aí uma melhor definição, né, do que é essa glândula. Então dá uma olhada nesse aumento. Primeiro, identifique, os cordões celulares. Então veja que eu tenho células enfileiradas, eu tenho cordões celulares. Se as células estão formando cordões, estão enfileiradas, eu tenho uma glândula cordonal. Como ela produz hormônio que é lançado na corrente sanguínea, eu tenho uma glândula endócrina cordonal, certo? Então veja, cordões celulares, né? Capilar sanguíneo. Então entre os cordões, os capilares sanguíneos. A célula que está apontada é a célula principal, tá? Esta célula principal é a célula que produz o paratormônio. A célula principal, ela se caracteriza por ter um citoplasma levemente basófilo, né? Tá até bem clarinho aqui na lâmina, tá certo? Então, na paratireoide, você observando, as células são bem parecidas, né? As células que nós estamos vendo aqui nesse campo são todas células principais. São as células que produzem o paratormônio. Existe um segundo tipo celular que nós não conseguimos identificar na nossa lâmina, por se tratar de um órgão proveniente de um animal jovem, que é a célula oxífila. A célula oxífila, ela surge após o nascimento e aumenta em quantidade com o envelhecimento. E esta célula oxífila ainda não se chegou a uma definição exata da função dela. Então, o que nós vamos identificar nessa glândula paratireoide? As células principais, que são todas essas que estão apontadas, né? Reconhecer a classificação, porque quando eu olho, eu vejo as células enfileiradas, formando cordões, cordão celular, capilar sanguíneo entre os cordões. Então, aponte a célula principal. Está aqui apontada a célula principal. Qual é o nome do hormônio produzido pela célula principal? Paratormônio. E a ação desse paratormônio, que é interessante saber, óbvio. O paratormônio, ele tem como função aumentar a concentração de cálcio no sangue. Tá? Olha que imagem bonita aqui em cima. Olha aqui, o capilarzinho sanguíneo, né? E olha a fileirinha de célula, tá vendo? Células enfileiradas. Então aqui eu tenho fileira, cordão de célula, e o capilar sanguíneo entre os cordões celulares. Tá? Não esqueça, o paratormônio tem a função de aumentar a concentração de cálcio plasmático. Tá? Outro lugar bonitinho aqui, mais um capilarzinho, cordãozinho de célula. Veja como as células ficam bem enfileiradinhas, né, adjacente ao capilar sanguíneo. Tá? Vamos passar de volta agora para a tireoide, né, para nós podermos ver aí a estrutura histológica da tireoide. Então, estamos saindo da paratireoide e chegamos, né, na tireoide. Então, lembre-se, a nossa glândula tireoide é a única glândula que nós temos no organismo que recebe a classificação de glândula endócrina vesicular. A única, certo? Por que ela recebe esse nome? Porque as células secretoras, ao invés de formar cordões, as células secretoras, elas formam vesículas, folículos. Então, olha bem, cada estrutura dessa que você está vendo aqui no campo, tanto faz ser essa maior ou a menor, mas cada estruturinha dessa que você observa aqui no campo é uma vesícula ou folículo tireoidiano. Lógico, aqui na lâmina, como trata-se de um corte, uma imagem unidimensional, não dá para ter uma noção exata de como é o folículo, mas você tem que ter em mente que esse folículo tireoidiano,
ele é esférico. Tá? Lembra a forma de uma bola de futebol. No aumento maior, nós vamos conseguir ver uma definição melhor desse folículo, né? Então veja como melhora bem a imagem, fica bem bonitinho, né? Ó, cada estrutura dessa é um folículo, tá? Cada estrutura dessa é um folículo, tá? Vamos dar um foco, né? Que está um pouco desfocado. Tá aqui, ó. Vamos pegar, vamos ver um folículo bonitinho, né? Acho que esse aqui tá bonitinho, ó. Então tá aqui, ó. Essa estrutura inteira é um folículo tireoidiano. É o folículo que produz o hormônio T3 e o hormônio T4, tá? Então veja o seguinte, o folículo, ele é formado pelas células foliculares, tá? Células foliculares, e o seu interior tem uma cavidade preenchida por essa substância corada em róseo, que é o coloide. Então, qual é a constituição do folículo? É muito fácil.
Pessoal, então, mostramos a lâmina, né? Em relação ao desenho, veja o seguinte, ó. O desenho ele consta do folículo tireoidiano, certo? Então aqui está o folículo, com o epitélio folicular formado pelas células foliculares. E preste atenção que geralmente as células foliculares que compõem o folículo, elas são cúbicas. Quando você identifica um folículo com células achatadas, indica que o folículo pode estar com uma secreção menor de T3, T4. Então, lembre-se, a nossa tireoide é a única glândula endócrina vesicular do corpo humano. Por quê? Porque as células que produzem o hormônio não formam cordões, elas formam as vesículas ou folículos tireoidianos. Esse folículo ele é uma estrutura esférica, né, delimitado pelo epitélio folicular, formado pelas células foliculares, e dentro do folículo está, né, uma cavidade que está preenchida pelo coloide. Então veja que no desenho está aqui o coloide esquematizado, o epitélio folicular e o coloide. Esse coloide é a proteína tireoglobulina, que é armazenada, né, dentro desse folículo, e a quantidade armazenada supre o organismo por até 3 meses de produção de T3-T4. Então a tireoide é uma glândula endócrina vesicular merócrina, constituída por folículos tireoidianos. Entre os folículos tireoidianos é possível encontrar uma outra célula, que é a célula parafolicular. Esta célula parafolicular, ela produz a calcitonina. A calcitonina é aquele hormônio antagônico ao paratormônio. Enquanto o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue, a calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue. E onde nós encontramos a célula C, ou parafolicular? Fora do folículo, entre os folículos. Aqui, no tecido conjuntivo interfolicular. Que, aliás, no conjuntivo interfolicular é onde estão também os capilares sanguíneos que vão receber os hormônios da tireoide. Tá? Então, glândula tireoide, o que nós temos que reconhecer? O folículo tireoidiano, formado pelo epitélio folicular de células foliculares, geralmente cúbicas, o coloide no interior, que é onde armazena a tireoglobulina. Folículo produz T3, T4, que são hormônios que estimulam o metabolismo celular. Célula C, ou parafolicular, é a célula que produz a calcitonina, que regula a concentração de cálcio plasmático. Pessoal, na mesma lâmina, como a gente já mostrou na projeção, tem uma outra glândula, que é a paratireoide. A histologia da paratireoide é muito simples, né? Pois trata-se de uma glândula endócrina cordonal, né? Como a gente viu na projeção, as células principais, elas formam fileiras de células, cordões de células, com os capilares sanguíneos entre os cordões. Ela, paratireoide, é revestida pela cápsula de conjuntivo denso, que é a mesma cápsula que forma, né, está presente na tireoide, tá certo? E a célula que existe em maior quantidade na paratireoide é a célula principal que produz o paratormônio. Existe também na paratireoide as células oxífilas. Nós não identificamos na lâmina, né? Como eu disse antes, a lâmina é de um animal jovem, então as células oxífilas surgem após o nascimento e com o decorrer da idade vão aumentando em quantidade. As células oxífilas, elas formam grupos de células acidófilas. As células oxífilas geralmente são maiores que as principais, só que as células oxífilas ainda não têm uma função determinada. Então, os autores de histologia ainda não identificaram especificamente a função dessa célula oxífila. Tá? Então, essa foi a glândula paratireoide. Aqui, pessoal, nosso quarto órgão, né, terceira lâmina, é a suprarrenal, também chamada de adrenal. A coloração que nós usamos é hematoxilina eosina, que é a coloração clássica. Então, é o seguinte, essa adrenal, ela possui uma cápsula de tecido conjuntivo denso, né?
Nessa cápsula, inclusive, tem aquele plexo arterial subcapsular, né, por isso que você consegue observar aqui, ó, vários vasos sanguíneos, né, adjacentes a essa cápsula. Então, a cápsula está ali e o órgão possui duas regiões. A região cortical, aonde está passando a seta. Então, toda essa região é a região cortical. E a região central, que nós chegamos agora, que é a região medular. Então, esta região é a medular. Saindo da medular, nós vamos para a cortical novamente. Tá? Então, tudo aí é região cortical. Bom, essa suprarrenal, ela tem uma origem embriológica dupla, aonde a região cortical é originada do mesoderma. E a região medular, que a seta chegou agora, é originada de células da crista neural. Então essas são as duas regiões, ó. A medular, onde a seta está parada em cima, né? Inclusive na medular, você consegue identificar, ó, essas vênulas pós-capilares, né? Isso aqui são vênulas, são vasos sanguíneos. A cortical, aonde a seta está passando agora, é de origem mesodérmica. Toda a glândula é classificada como glândula endócrina cordonal. Independe se é cortical ou medular. Tá? Bom, chegamos aqui na periferia do órgão, né? Olha só a cápsula novamente. Os vasos sanguíneos é o que eu havia me referido. Tá? E é o seguinte, ó, essa região cortical, ela está dividida em 3 zonas. Nesse aumento dá para perceber, ó. Essa zona logo abaixo da cápsula, ó, vem daqui até aqui aproximadamente, essa é a zona glomerulosa. Se eu descer a seta, eu vou chegar na zona fasciculada, ó. Tudo aí é zona fasciculada. E bem profundo, em limite com a medular, eu tenho a zona reticulada, que é onde a seta chegou agora. Então, ó, da profunda para superficial, zona reticulada, a zona fasciculada, que é a mais espessa e intermediária, e a zona glomerulosa, que é a periférica, logo abaixo da cápsula. Bom, vamos passar para o aumento maior, para nós vermos o porquê dessa denominação de glomerulosa, fasciculada, reticulada. Tá? Veja que nesse aumento já dá para perceber alguns detalhes. Bom, tudo bem, aqui é a cápsula. Olha o seguinte, na zona glomerulosa, as células formam cordões e os cordões têm a forma de arco. Você percebe, ó, o cordão de célula vem aqui e forma um arco. Tá? Se eu vier um pouquinho aqui para a esquerda, eu também vejo, ó, certo? Cordão celular formando um arco. Ou glomérulo. O glomérulo é um grupinho de células que ficam arredondados. Então, nessa objetiva que é de 10 vezes, eu já identifico o glomérulo, formado por esse grupinho de células, né, circunferencial, ou o arco. Então, o que caracteriza a zona glomerulosa é o arranjo das células, formando glomérulo ou arco. Passando para a objetiva de 40 vezes, nós vamos observar também o seguinte, né? Novamente aqui, ó que bonitinho. As células formam um arco. Então, o cordão de células forma um arco. O cordão de células forma um arco. Certo? Ou pode formar um glomérulo, né? Que é uma estrutura arredondada. Ó, tá? Bom, nessa zona glomerulosa, as células são cilíndricas. Olha aqui, ó, célula cilíndrica, citoplasma pouco corado. Essa é uma característica das células da região glomerulosa. Células cilíndricas e o citoplasma pouco corado.
Na zona glomerulosa, o hormônio produzido é a aldosterona. Voltando para o menor aumento, ó, objetivo de 10 vezes, para nós irmos para a zona fasciculada. Tá? Então, voltando para a de 10. Então, olha aqui, ó. Então, ó, cápsula, zona glomerulosa. Terminou a glomerulosa, nós vamos chegar na fasciculada. Certo? Olha aqui, ó. Aqui vai dar para a gente ver bem essa zona fasciculada. Tudo aqui é zona fasciculada. Muito bem. O que caracteriza a zona fasciculada? Tá? Vamos pôr no aumento maior. Né? Aqui tem um local muito bom aqui, ó. Então é o seguinte. Na zona fasciculada, os cordões celulares formam fileiras. As células formam fileiras paralelas entre si. Dá para perceber claramente aqui, ó. Cordão de células, cordão de células, cordão de células, cordão de células. Então, na zona fasciculada, eu tenho fileiras, cordões de células paralelos entre si, com capilares fenestrados entre esses cordões celulares. Por que fasciculada, né? Você pode estar se perguntando, por que zona fasciculada? Olha que bonito que está aqui também, ó. Tá vendo, ó? Cordões celulares paralelos entre si, capilares sinusoides entre os cordões. É o seguinte, fasciculado, porque esses cordões lembram a disposição de fascículos de livro em uma estante. Então eu tenho um fascículo de célula, outro fascículo de célula, cordão de célula com cordão de célula. Entre os cordões, capilar fenestrado. E as células da zona fasciculada são células cúbicas, células globosas cúbicas. E essas células da zona fasciculada são denominadas de espongiócitos. Por que espongiócito? Se você olhar, por exemplo, aqui, você vê que o citoplasma é todo cheio de, né, dá a impressão que o citoplasma é todo cheio de buraquinhos. Na verdade, são vesículas, né, contendo aí, por exemplo, o material, né, os mineralocorticoides que são produzidos. Tá? Então, essa é a zona fasciculada. Nós vamos voltar para o aumento menor para nós irmos observar a zona reticulada. Então, olha bem, eu estou aprofundando na lâmina, estou descendo, né? Pronto, olha a diferença, ó. Dá para ver claramente que da seta para cima, as células são menos coradas. E nessa região que a seta está agora, as células são mais coradas. Então, nessa região em que a seta está, que eu estou apontando, é a zona reticulada. Para cima é a fasciculada. Bom, quais são os hormônios produzidos na reticulada? Na zona reticulada, o principal hormônio produzido é a dehidroepiandrosterona. Mas também pode ser produzido cortisol e corticosterona. O que caracteriza a zona reticulada? Os cordões celulares estão orientados em várias direções. Então você vê um cordão celular vindo para cá, esse aqui está, né, nesse sentido horizontal, certo? Esse aqui está um pouquinho mais vertical. Então os cordões celulares estão em várias direções. Lembrando o aspecto de uma rede, né? Por exemplo, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a zona reticulada, certo? A zona reticulada, com os cordões celulares orientados em várias direções, lembrando o aspecto de uma rede. Outro detalhe, na zona reticulada, as células são pequenas e bem coradas. Esses espaços são capilares sanguíneos, certo? Então, cordões de células orientados em várias direções, células pequenas e bem coradas, entre os cordões capilares sanguíneos. Essa é a zona reticulada. Lembrando, hormônios produzidos pela zona reticulada:
dehidroepiandrosterona. Também tem outros andrógenos, né, como, por exemplo, a testosterona. E tem autor que também aponta que nessa zona reticulada são produzidos o cortisol e a corticosterona. Lembrando que na zona fasciculada, que nós já passamos, esqueci de falar, nessa zona fasciculada, os hormônios produzidos são o cortisol e a corticosterona. E tem autor também que indica a presença da dehidroepiandrosterona. Certo? Então, região cortical, tudo bem. Zona glomerulosa, fasciculada e reticulada. Agora, olha bem onde a seta está. Ó, olha o limite. Da seta para baixo é zona reticulada, é região cortical. Da seta para cima, o limite aqui está bem nítido. Essa é região medular. A região medular também é formada por cordões celulares, ou também podem ter aglomerados de células arredondados sem formar cordões, mas na sua maioria são cordões de células com capilares sanguíneos entre os cordões. Na região medular, o predomínio é de células cromafins. Tá? Então, no aumento maior, veja que as células cromafins, ó, são células grandes, com formato levemente cilíndrico, e citoplasma roxo. Tá? Então, essas são células cromafins. As células cromafins são as que produzem a adrenalina e a noradrenalina. Esse espaço grande que a seta passou em cima agora é uma vênula pós-capilar. Tá? Tudo bem? Então, as células cromafim. Por que elas chamam-se células cromafim? Porque quando se usa corante, na qual tem sais de cromo, as células ficam fortemente coradas. Por isso que elas chamam-se células cromafim. Tá? Esta célula grande de citoplasma mais claro é uma célula ganglionar, é um neurônio. Nossa, mas um neurônio aí na região medular? É, porque para haver a liberação da adrenalina e noradrenalina, precisa de um estímulo neural. Por exemplo, para liberar adrenalina, você tem que ser submetido a um estresse, um susto, por exemplo. Basta para liberar adrenalina para o seu corrente sanguínea. Tá? E os efeitos da adrenalina, elas aumentam a tensão do indivíduo. Né? Dilata a pupila, vasoconstrição periférica, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a vascularização do músculo. Tudo bem? Então essa é a adrenal. Vamos voltar só para o menor aumento para dar um fechamento. Né? Para agora a objetiva de 10, região medular. Vamos passar para a objetiva de 4. Tá? Então está aí, ó, região medular. Vou circundar a região medular. Ó, tudo isso aqui é região medular. Tá? Então apenas na região medular é produzida adrenalina e noradrenalina. A seta agora vai subir para a cortical. Ó. Zona reticulada. Acabou reticulada. Olha o limite. Ó, aqui já é fasciculada. Então vai. Zona fasciculada. Vou subindo em direção à periferia. Tudo aí zona fasciculada. Vou chegar na zona glomerulosa. Dá para ver a diferença. Né? Ó, fasciculada para cá e aqui glomerulosa. Então chegamos na glomerulosa. Até chegarmos na cápsula. E em relação à adrenal, era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês. Tá? Bom, para o fechamento aqui da nossa aula, né, o esquema que a gente fez, né, que nós fizemos aqui da adrenal, para reforçar o que nós vimos na lâmina. Né? Então, a cápsula da adrenal, que é de tecido conjuntivo denso, e a região periférica da lâmina, que é a região cortical. Tá? Então, toda essa área que eu estou passando aqui, a ponteira, é a região cortical, de origem mesodérmica. Essa região cortical, ela possui 3 zonas distintas. A zona glomerulosa, que é a mais periférica, logo abaixo da cápsula. A zona intermediária, que é a zona fasciculada, que inclusive é a mais espessa.
E a mais profunda é a zona reticulada. Bom, na zona glomerulosa, né, reforçando o que nós já vimos na projeção da lâmina, na zona glomerulosa as células são cilíndricas, citoplasma pouco corado. E as células formam cordões em forma de arco ou cordões arredondados, que levam o nome de glomérulo, por isso zona glomerulosa. Na zona glomerulosa, o hormônio produzido é a aldosterona, que vai regular a pressão arterial, certo? Na zona fasciculada, os cordões celulares formam fileiras paralelas entre si, e entre esses cordões, a presença de capilares sanguíneos do tipo fenestrado. Na zona fasciculada, as células são cúbicas ou globosas. O citoplasma da célula aparentemente lembra uma esponja, tá? Com vesículas. Daí o nome da célula da zona fasciculada ser espongiócito. Os hormônios produzidos na zona fasciculada, que nós temos que saber, é o cortisol e a corticosterona. São hormônios liberados também em condições de estresse, né? E eles regulam aí o metabolismo de alguns carboidratos. Tá certo? Também, os autores apontam que na zona fasciculada é produzido o hormônio epiandrosterona, um andrógeno. Inclusive, essa epiandrosterona é o hormônio que é produzido em maior quantidade na zona reticulada. Lembrando que a zona reticulada, além da epiandrosterona, produz outros andrógenos, como, por exemplo, a testosterona. E tem autor que indica também a produção de cortisol e corticosterona, mas em pequena quantidade. A zona reticulada é caracterizada por cordões de células orientados em várias direções, lembrando o arranjo de uma rede, daí o nome zona reticulada. E as células da zona reticulada são células pequenas e bem coradas, diferenciando, né, das cúbicas ou globosas que nós temos na fasciculada. Passando então da cortical para a região medular. A região medular é originada de células da crista neural. E essa região medular, ela vai produzir a adrenalina e a noradrenalina. Quem produz adrenalina e noradrenalina na região medular são as células cromafins, que podem formar cordões ou aglomerados de células na região medular. Além das células cromafins, também pode ser encontrado na região medular as células ganglionares, que estimulam a liberação da adrenalina e noradrenalina na região medular. Lembrando que a liberação dos hormônios da medular se faz por via neural, né? Como eu já citei antes, tomou um susto, então você vai ficar em estado de atenção. Essa é a função da adrenalina. Provoca vasoconstrição periférica, dilatação da pupila, aumento da frequência cardíaca, né? E uma maior vascularização do músculo. Certo? Então, com relação à adrenal, esse é o desenho que nós fizemos, né? Ficou bonito, né? Meu desenho é foda. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima aula prática. Tá? Espero que vocês aproveitem bem a aula, né? O objetivo nosso em fazer essa aula no laboratório é trazer vocês para dentro da universidade de novo, né? Porque nossas aulas estão sendo online, via meeting, né? Alguns professores fazem aqui na universidade, outros fazem em casa, mas o objetivo nosso em fazer essa aula aqui é projetar a aula, a lâmina no microscópio, pôr vocês de frente para o desenho, né? Fazer você sentir a universidade de novo, tá? E tenha fé em Deus que em breve essa quarentena acaba, a gente vai conseguir fazer o controle desse vírus e a gente logo nós vamos estar aqui em sala de aula novamente, né? Com a graça de Deus, com a presença de todo mundo aqui, que eu sei que todo mundo está sentindo falta, né? De vir aqui na faculdade, sentir o colega, sentir o professor, sentir a universidade, tá? E se nós fizermos tudo que está sendo recomendado, eu tenho certeza que em breve essa quarentena acaba e nós vamos estar todo mundo junto aqui novamente. Tá? Uma ótima semana, uma boa aula para todos. Tá? Até a próxima.